Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da Tarja Gestão de Patrimônio. Hoje é sexta-feira, dia 11/11. Segue um disclaimerzinho aí. É, Bom, falar um pouco aqui do IPCA, Boletim Focus, né? A gente teve uma mudança aí na parte tanto da revisão para baixo do IPCA, quanto da revisão para cima do PIB. O câmbio permanece estável, esse ali também estava, né? A gente deve ver algumas mudanças e aqui a gente vai comentar um pouco dessas do que eu espero para a semana que vem em relação ao Boletim Focus. Mas provavelmente a gente deve ver uma revisão um pouco para cima do IPCA, o PIB provavelmente deve permanecer estável. Minha expectativa, tá? Estou jogando uma moeda, cara ou coroa, e a minha expectativa é essa, tá? Não tenho bola de cristal. O câmbio deve permanecer marginalmente pressionado para cima, acho que deve ter uma revisão para cima um pouco. Vamos dar uma olhada, a gente vai discutir o que é isso. Tá? Bom, a narrativa do mês, ontem, o que fez literalmente preço, está aqui, Estados Unidos, né? Duas coisas fizeram preço, mas o mercado externo no mundo como um todo foi muito positivo, a gente vai ver, mas foi isso aqui, né? A taxa de juros americana, ela caiu, né? Então, a gente vem com uma queda da taxa de juros americana, muito bom para eles, né? Um nível alto, histórico já de taxa de juros, né? E parece que eles têm uma capacidade de repassar esse tipo de informação para os agentes que tem feito preço, né? Então é importante a gente ver. Ontem essa queda foi importante, revisaram a inflação cedendo, né? Isso dá segurança para o Fed que ele está no caminho certo, né? Tanto na comunicação quanto no PACE, né? E, e mostra como a economia é eficiente em relação a essa medida de ajuste, né? Ainda temos atrás Inglaterra e Europa, né? E também ontem saiu o IPCA do Brasil, cedendo mais um pouco em relação, embora mensalmente falando, foi maior do que o esperado, né? Aqui, né? Era maior, era esperado uma alta de 0,48, veio uma alta de 0,11 a mais, porém, no agregado, né? A gente sai de 7,17 para 6,47, ainda assim, uma queda importante, né? Um ajuste importante, o que ajuda a gente para os próximos anos, né? Claro, se a gente não houver o que aconteceu ontem, que eu vou explicar para vocês. Bom, é... eu troquei aqui, eu normalmente coloco ontem, mas ontem, então, aqui saiu essas informações, nossa taxa de juros, mas aqui saiu também informações da taxa de juros americana, muito positiva, né? A gente vê de uma maneira importante que em todas as linhas a taxa reduziu, e isso de fato impulsionou fortemente o mercado americano, como a gente vai ver, não fechou, né? No dia de hoje, né, a gente tem o PIB aqui da Grã-Bretanha, né, 2,40, veio acima do esperado, né? É, a gente vê aqui o PIB mensal veio ligeiramente abaixo do esperado, né? O trimestral veio ligeiramente melhor do que o esperado. Desculpa. Produção industrial veio melhor do que o esperado, produção industrial não extrativa também veio melhor do que o esperado, né? Balança comercial também veio melhor do que o esperado, embora o melhor quer dizer, é negativa, mas menos negativa do que o esperado. E aí a gente comenta as demais informações na segunda-feira. Bom, que o índice, né? Que mudança espetacular. Claro, vamos lá. Nada sobe em linha reta, assim como nada cai em linha reta. Opa, sobe, 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 olha como subiu, caiu. Nada sobe em linha reta, assim como também nada cai em linha reta, assim como também nada sobe em linha reta. Então a gente precisa ver esses movimentos. Uma excelente sinalização, um volume expressivo, né? Importante ver, né, como mudou o cenário, a taxa de juros. Olha, Nasdaq, né? Praticamente recuperou toda a queda da semana, anulou. Então, assim, é importante ver isso, né? A taxa de juros tem um impacto importante. Claro, mas como a gente viu, ainda tem ajustes a ser feitos. Então, posso dizer que
Eu estou olhando esse mercado com carinho e como o William Wallace, assim, um coração valente, eu diria para esperar um pouco na trincheira, né? Vamos ver a confirmação de fato, né? E esperar um pouco essa realização e aí um possível, né, comprar aqui num possível topo sendo formado aqui embaixo, a simetria de risco e retorno é um pouco melhor. Né? Isso contaminou literalmente todos os mercados, olha só que fascinante, alguns ainda não chegaram lá, mas sem sombra de dúvida, né? O VIX também caindo abaixo de 25, então uma notícia relativamente positiva, né? Bem positiva. O petróleo segue aparentemente reagindo, né? No dia de hoje, não terminando na mínima, né? Seria uma excelente notícia para fechar um bioma externo mais positivo, né? Porém, não teve uma reaçãozinha e isso, né, pode apresentar aí esse candle aqui para o índice pode apresentar aqui na semana que vem, enfim, a gente pode realmente superar esse patamar aqui, que é o que eu espero, né? Tá? Olha só que isso aqui é notícia muito positiva, né? Muito positiva, né? As taxas de juros americanas fechou aqui, você vê o preço, né? Mas o preço sobe quando a taxa fecha, a gente vê o preço subindo, então a gente vê uma expectativa muito positiva, né? Fechou forte, fechou bem, mostrando uma sinalização, né, que a gente estava vendo 10 anos com taxa acima de 4,17, a gente vai ver que já entrou na casa dos 3,80, coisa muito boa. Olha o ouro reagindo forte também, a gente tem acompanhado a volatilidade do ouro, né? Olha só como reagiu forte, ouro como reserva de valor, mas ouro também como componente metálico, né? E como a gente viu a China soltando bastante informação a respeito do lockdown lá, de que vai ser afrouxado, né? Uma política de afrouxamento, certamente isso daí impulsionar a indústria de eletrônicos, né? E o ouro faz parte disso daí. Olha só que interessante. O minério de ferro em Dalian teve uma alta de 5,4, né? Aquilo que a gente comentou, né? Voltando aqui a essa região para cá, né? Então vamos ver se tem agora apetite com uma China mais livre para buscar topos maiores, né? Mas ainda tem esse desafio a ser superado, com certeza. Né? Bom, a gente viu, né, bolsas asiáticas no campo positivo, europeia também no campo positivo. Ontem a gente viu aqui as bolsas americanas um forte alta, olha a Nasdaq, em reação positiva à taxa de juros. O CDS brasileiro estável, certamente não vai ficar aí, e a gente teve um dia extremamente negativo. Mas o que aconteceu? O Bitcoin, até o Bitcoin foi melhor. E olha que o Bitcoin chegou a perder os 16 mil dólares, né? Subiu forte, né? Olha a taxa de juros americana que a gente estava conversando aqui, né? 3,8, né? Muito bom, fechamento muito bom da taxa. O que aconteceu ontem? Ontem aconteceu que era esperado, né? Um governo populista sendo populista e jogando aí uma série de é, de demagogia no ar e o mercado não gosta de demagogia, né? E aí a gente foi penalizado e segue sendo penalizado. A taxa de juros aqui no curtíssimo prazo, estou olhando aqui, abrindo mais do que ontem ainda, tá? O dólar também subindo mais e a nossa bolsa já, o futuro caindo. Então, sim, vamos ter mais um dia difícil, aparentemente, aqui, por todo esse cenário positivo lá fora. Né? O quanto custa a demagogia? A gente vai sentir na pele agora o quanto custa a demagogia. Né? É impressionante como formador de opinião ele realmente carece de conhecimentos econômicos, carece de uma certa moralidade, enfim, e a gente entrou nessa vala novamente. Né? Triste. Tá? Então, o que, que aconteceu? A gente vê aqui novembro com uma queda de 5,4, né? 2 dias seguidos de forte queda, né? Esse aqui é o Ibovespa, mas a gente pode olhar aí outros índices como Small Cap caindo mais de 10, enfim. Ontem foi um dia
de fortes realizações e parece que a gente terá também um pouco mais disso na amostra de hoje, tá? O que aconteceu aqui os estrangeiros? Os estrangeiros, posição comprada no índice, ontem compraram forte, né? A gente tem os nacionais, uma posição vendida no índice e venderam forte, mas venderam muito ontem. É importante dar uma olhada nisso, acompanhar esse movimento. No dólar, a gente olha que ambos compraram forte, né? Compraram bem ontem, bem forte. E aí o que aconteceu, né? A gente estava falando dessa figura aqui que o mercado olha, né? Um oco, e ela veio para cá, né? Ela veio para cá, olha só, suporte aqui, perdendo isso daqui, por aqui, 100 mil pontos, 90 mil pontos, a gente vai ver. Né? Não é trágico pensar isso. Olha, isso aqui é a curva de juros de uma semana, olha onde ela foi. Né? Eu trouxe ela aqui para vocês verem, né? O quanto custou essa demagogia. Né? Isso aqui, esse tipo de queda, assim, é muito forte, é muito forte. É um impacto muito forte na curva de juros. Isso faz a gente revisitar todos os modelos de valuation e precificar para baixo os ativos, e foi o que aconteceu ontem. Né? Então, olha só, né, o dólar aqui, testando novamente essa região aqui, né, ele fez um fundo claro aqui, ou seja, abaixo, do mesmo jeito que vem para essa região dos 5.400 e ajusta para baixo, veio aqui para baixo de 5.100, ajustou forte para cima e segue ajustando, se a gente não vê uma sinalização um pouco mais contundente, e que ontem foi discurso para o público e não uma sinalização real do que vai ser feito na nossa economia. Petro e Vale, né, segurou um pouco esses ativos, né, mas no agregado o resto caiu 3,46, os demais ativos caíram 3,68 no IBX100, né, embora foi uma queda generalizada, né, testando aqui os limites da variação. Volatilidade evidentemente aumentou. Olha o que aconteceu, né, em termos percentuais aqui, né? Triste demais ver, absurdo. E a volatilidade no ouro, que eu comentei, né? A demanda aqui, a volatilidade de futuro, olha que impressionante essa volatilidade em relação à média, né, dos últimos 21 períodos. Muito forte mesmo. Maiores altas, maiores quedas no dia de ontem. Perdão, pessoal. Acabo de verificar que não é isso. Isso aqui é de ontem, né? Está desatualizado isso aqui, né? Tá? Perdão. Está desatualizado. Bom, isso aqui não está, eu atualizei. Eu tinha certeza que havia atualizado, enfim, peço desculpa, acho que o meu sistema que não atualizou, eu copiei desatualizado. Bom, BTC segue testando as máximas, olha só, né? Ou seja, ontem a gente não viu um rally na realização, tá? Então a gente segue uma aposta do mercado, isso tem sido um indicador antecedente. Então, a gente vê aí definitivamente que o mercado acredita que ainda há espaço para queda. Não houve uma realização sequer, tipo como aqui, nada. Né? Pelo contrário, aumentamos a aposta. Aqui os mais alugados, os mais devolvidos. É importante acompanhar isso daí e ver esse estoque aqui, como tem aumentado para alguns ativos. Ontem tive para consultar algumas taxas de alguns ativos para trabalhar na venda, extremamente alta, 30% ao ano, coisas assim absurdas. E aqui está o estrago, né? Olha só o estrago. Olha o estrago, né? Olha o estrago em toda a curva, né? Olha o estrago. Então, assim, não tem o que fazer. Não é demagogia que você vai melhorar a situação. Isso aqui implica inflação alta, inflação alta implica em taxa de juros alta, né? Em taxa de juros altas significa baixa demanda por crédito, baixa demanda por apetite de crescimento, enfim. Isso aqui significa demagogia. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Então, realmente, é triste a gente ver aonde a gente chegou. É triste ver o mercado tinha se ajustado, né?
em um dia se destrói toda uma curva de juros futuros, toda uma expectativa futura, né? E a gente vê que isso segue continuando no dia de hoje. Então tá, o IPCA saiu, né, ontem, né, várias linhas foram piores, né, em setembro, então em outubro, né, então a gente vê aqui saúde ficou pior, né, a gente vê aqui habitação também ficou pior, né, a comunicação, embora seja negativo, mas menos negativo, transporte, né, tinha muito negativo, veio um ajuste positivo. Então, assim, no compilado, no agregado, né, a gente vê aqui que subiu, né? Está subindo, né? Transporte, alimentação, né? Saúde, artigos esportivos, né? Comunicação também aqui um pouquinho, mas ainda assim, né? Com queda da taxa nos últimos 12 meses, né? E a gente vinha com 1, 2, 3 meses consecutivos de revisão para baixo, natural que a gente começasse a rever isso aqui para cima, né? Então é importante a gente dar uma olhada nisso, acompanhar os próximos movimentos, mas muito provavelmente isso aqui não deve aparecer tão breve. Então, basicamente é isso. Desejo para vocês um bom dia, desejo para vocês cuidado. É feriado parcial nos Estados Unidos, então hoje o mercado a gente deve ter um dia, vai ter mercado lá, mas deve ser um mercado um pouco mais calmo, né? É parcial, né? E, então a gente não deve ter uma bolsa tão agitada por lá. Aqui já é outra história, como a gente já está vendo, né? Já caímos 1.000 pontos, mais de 1.000 pontos da abertura do índice futuro. Então é importante ver que a volatilidade por aqui continua. Sugestão e comentários, entrar em contato, deixar que a gente vai olhar com carinho. Obrigado pela atenção de vocês até aqui e até breve.